Olá, amigos e amigas do nosso canal. Sejam bem-vindos a mais uma jornada pelo tempo, mas não uma jornada qualquer. Hoje, vamos desvendar as cortinas do visível para revelar o lado espiritual da independência do Brasil. Prepare-se para uma história que poucos conhecem, baseada na profunda sabedoria do Espiritismo, especialmente da obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, psicografada por Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Uma história que nos mostra como nosso país foi e continua a ser moldado por desígnios superiores, destinado a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nossa história começa muito antes de Cabral, em 1370. Imaginem o próprio Jesus, o governante da terra, reunindo-se com uma falange de espíritos coordenadores. O objetivo? Transplantar a árvore do Evangelho, que antes floresceu na Palestina, para uma nova terra. Essa terra seria o Brasil, escolhida por sua geografia em formato de coração, e um céu onde as estrelas formariam uma cruz, seria um lugar de amor, perdão, trabalho e caridade. Uma nação que um dia se tornaria o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Para que esse plano se concretizasse, espíritos amantes do mar encarnaram em Portugal. Um deles, Hilel, renasceu como Dom Henrique de Avis, o infante de Sagres, que fundou a famosa escola de navegação com o auxílio de guias espirituais, incluindo fenícios reencarnados. Décadas depois, Pedro Álvares Cabral teve visões e sonhos de uma nova terra influenciado por espíritos mensageiros que o impulsionaram a desviar sua rota original, e em 22 de abril de 1500, aportar nas terras que hoje conhecemos como Brasil. A colonização, desde o início, foi coordenada por entidades de luz como Ismael e Jesus, que aqui plantaram a semente do amor e do acolhimento. E, de forma providencial, o coração geográfico do orbe não se podia fracionar, sendo a unidade territorial do Brasil espiritualmente protegida contra outras nações cobiçosas. A jornada para a independência não foi um evento isolado, mas um processo cuidadosamente preparado no plano espiritual. O marco inicial dessa libertação, segundo o Espiritismo, ocorreu em 21 de abril de 1792, com o enforcamento de Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Ele, um espírito determinado, inteligente e a favor da paz, nasceu no Brasil com a missão de incentivar a ideia de liberdade do domínio português, atendendo a um plano de Jesus. Mais tarde, em 1815, o Brasil ascende de colônia a reino, com o Rio de Janeiro como capital da coroa portuguesa, vivenciando avanços em diversos setores. No entanto, Dom João VI, apesar de desenvolver um profundo amor pelo Brasil, estava cada vez mais retraído, preocupado com a mãe demente, Dona Maria I, com sua esposa infiel e com o filho Dom Pedro, que se tornava esbanjador. A incapacidade mental da rainha Dona Maria I, que desencarnou em 1816, perseguida por espíritos obsessores devido às sentenças de morte que proferiu, foi um fator crucial para o retorno de Dom João VI a Portugal. Em 1817, uma alma caridosa, a arquiduquesa Leopoldina da Áustria, chegou às terras brasileiras. Seu casamento com o futuro Dom Pedro I foi arquitetado pela espiritualidade, para que ela colaborasse com a obra de Ismael, suportando com resignação a infidelidade do marido e evitando escândalos que pudessem atrasar o processo de independência. No mesmo ano, a Revolução Pernambucana, de caráter liberal e republicano, foi duramente reprimida. Mas, influenciando espiritualmente Dom João VI, Ismael moveu seu coração para conceder anistia aos envolvidos, restaurando a paz que seria crucial para o processo de independência. Com as pressões da Revolução Constitucionalista em Portugal, Dom João VI foi forçado a retornar, deixando seu filho, Dom Pedro I, como príncipe regente no Brasil. Foi nesse momento de intensa hostilidade que o espírito de Tiradentes procurou Ismael. Ele questionou se não era o momento decisivo para a atuação, dada a exaltação patriótica. Ismael, com sabedoria, ponderou que a emancipação viria,
mas precisava ser articulada dentro da ordem construtiva, com o mínimo de lutas fratricidas. O plano era usar a autoridade de um príncipe para a separação pacífica, envolvendo o coração de Dom Pedro I com claridades fraternas, e povoando suas noites com sonhos de amor à liberdade. Em 9 de janeiro de 1822, uma multidão de cariocas com mais de 8.000 assinaturas exigiu a permanência do príncipe, cercado pelas falanges de Ismael, que lhe recordavam as palavras de seu pai para que, se o Brasil se separasse e ficasse com ele, Dom Pedro I proferiu a célebre frase: "Diga ao povo que fico." Esse foi o marco da independência de fato. Apesar da alegria, as tropas portuguesas de Jorge Avilés ameaçaram bombardear o Rio. Mas, em um ato de grande luz, Ismael penetrou as fortificações de Avilés, tocando seu coração e fazendo-o ceder, retirando-se pacificamente. A liderança de José Bonifácio foi crucial, inspirando Dom Pedro e aconselhando-o a viajar por Minas Gerais e São Paulo para unificar os ideais de independência e manter a unidade territorial para que o coração do mundo, a pátria do Evangelho, não se fragmentasse. Nesse mesmo período de agitação em Salvador, uma heroína se destacava. Em fevereiro de 1822, a Madre Joana Angélica, abadesa do convento da Lapa, sacrificou sua vida para proteger suas irmãs da invasão das tropas portuguesas, tornando-se a primeira mártir da independência do Brasil. Sua bravura é um símbolo da resistência e do amor à liberdade. A grande proclamação viria. Em uma reunião espiritual no colégio de Piratininga, Ismael declarou que a independência já estava consolidada, mas era preciso uma data simbólica para a história. Ele então se dirigiu a Tiradentes, presente em espírito, incumbindo-o de acompanhar Dom Pedro I em seu retorno e auxiliar seu coração no grito supremo de liberdade. E assim, em 7 de setembro de 1822, às margens do Ipiranga, Dom Pedro I, inspirado pelo espírito de Tiradentes, proferiu o icônico Independência ou Morte. Este ato, longe de teorias materialistas, simboliza a adesão intuitiva do povo brasileiro aos elevados desígnios do mundo espiritual. Mas a independência política foi apenas um passo. A escravidão persistiu por décadas, e a princesa Isabel, em sua missão reencarnatória, assinou a Lei Áurea em 1888. O Brasil, como pátria do Evangelho, acolheu a doutrina espírita sob a luz de Allan Kardec, que chegou em 1857 com o Livro dos Espíritos. Rapidamente, o Brasil se tornou a maior nação espírita do planeta, com milhões de adeptos. Figuras como Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, e Chico Xavier, o grande médium, foram pilares na consolidação dessa doutrina, enfatizando a caridade e o serviço social como essenciais. O Brasil continua sendo um farol de esperança, acolhendo imigrantes e refletindo uma miscigenação única de amor e solidariedade. Então, qual a lição de toda essa história? A independência do Brasil, vista pela ótica espiritual, nos mostra que somos parte de um plano maior, um país com uma missão espiritual excelentíssima no planeta. Somos o coração do mundo e a pátria do Evangelho, não por sermos perfeitos, mas porque somos chamados a estender a mão da fraternidade, a semear o amor e a acolher a todos. A alma brasileira, com sua alegria e capacidade de se ajudar, já ensina ao mundo a vibrar e amar. Assim como o Brasil passou por um processo contínuo de libertação, também nossa vida espiritual é um caminho de desvencilhar-nos de correntes, limitantes para buscar uma independência interior. A história espiritual do nosso país nos convida a sermos agentes dessa transformação, sonhando e trabalhando por um mundo de paz, justiça e fraternidade. Se você gostou dessa perspectiva única sobre a independência, deixe seu like, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares e inscreva-se no canal para não perder nossas próximas histórias. Ative o sininho para receber as notificações. Sua ajuda é fundamental para divulgarmos a doutrina espírita e esta visão inspiradora da nossa história. Um fraterno abraço e que assim seja.